Este programa é baseado em relatos de testemunhas. Alguns nomes foram alterados para proteger os envolvidos. Nesse mundo, o mal é uma realidade. Nas sombras mais escuras e nos lugares mais comuns. Essas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Ron e Nancy Stallings acreditavam ter achado a casa perfeita. Até um espírito sinistro atacar do além-túmulo. Pesquisadores tentam trazer paz para a família e para os mortos presos na terra. A família percebeu que se não sair logo, talvez não saia nunca mais. Entre o mundo que vivemos e as coisas que tememos, existem portas. Quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. Ecos do Além. Túmulo. Ron Stallings e Nancy Simocat procuram uma casa nova. Eles vão se casar em menos de uma semana. Com o casamento se aproximando, Nancy atribui seus pesadelos ao nervosismo. Vai ser muito bom. E uma coisa que eu quero é uma garagem. Eu quero um quintal grande para... Ron e Nancy estavam casados há menos de um mês quando de fato começam a procurar uma casa para comprar. Olha, parece muito boa. Perto do parque, comércio. Nós tínhamos 6 filhos quando nos casamos. Alguns eram dele, alguns meus, mas de casamentos anteriores. E nós precisávamos de uma casa maior para acomodar todo mundo. E como a maioria dos casais jovens, nós não tínhamos muito dinheiro. Na primeira vez que nós vimos a casa, eu achei um ótimo negócio. A proprietária é uma senhora cujo filho está vendendo a propriedade. A casa foi construída na década de 1920. É uma casa espaçosa de 2 andares. Nada parecida com a casa dos pesadelos da Nancy. E, surpreendentemente, está dentro do orçamento do casal. A casa ficou vazia por 1 ano. Precisava de pintura, papel de parede e reformas. Mas para Ron e Nancy é perfeita. Eles compram a casa. Aí, um pouco antes deles saírem... Espero que sejam bons combatentes. Para Ron e Nancy, o comentário é inquietante. Aquela foi uma coisa estranha de se dizer. Eu teria vizinhos ruins? Eu não sabia do que é que ele estava falando. Vamos lá? Dentro de 2 meses, a família se mudou. O que acharam? É ótima! Alan Simocat é um dos filhos de Nancy Stallings do primeiro casamento. Vamos ver a sala de estar, vem? O meu padrasto tinha os filhos dele, a minha mãe tinha os dela. E aí, quando eles se casaram, parecia a família Doremi. É, tem muito espaço aqui, né?
você entrar. Era grande. Maior que qualquer casa que eu já tinha ido. Vocês não estão falando muita coisa. Fora isso, parecia uma casa como qualquer outra, só que antiga. Para a família recém-unida, o dia da mudança traz esperança e a promessa de vida nova. Já conheceram seus quartos? Não, ainda não. Acho melhor a gente trazer mais coisas pra dentro de casa pra mudar de vez. Vai, 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 vai! Muito bom. Você gostou? Adorei, 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 adorei. O porão era muito sombrio. Dava medo de ficar lá dentro. Alguma coisa aconteceu lá. Sei lá, eu só sei que alguma coisa deve ter acontecido. Eu não gostava nem um pouco do porão. Desde o primeiro dia, eu nunca gostei lá de baixo. Estava abafado. Aí decidi abrir um pouco as janelas. Bom, primeiro eu pensei que estivessem coladas pela tinta. Não conseguia abrir. Eu me perguntei por que as pessoas teriam travado as janelas com pregos enormes. Logo ficou claro. Alguma coisa não estava certa naquela casa. Opa, opa, opa. Calma. Vão andar assim pela casa. Sabem que não pode. Torneiras abriam e fechavam. Eu não entendia como aquilo poderia acontecer. Nós deduzimos que era porque a casa é antiga. Já acabaram? Já. Ótimo. Não querem ir brincar lá fora? E Alan, é sua vez de me ajudar a tirar a mesa. Em um mês, a família se adaptou a uma rotina confortável. Tá. Obrigada. De repente, a louça andou. E não foi só um prato ou outro caindo dentro do escorredor. O escorredor inteiro mudou de lado na bancada. E a gente só se olhou e ficou pensando, foi isso mesmo? Para não preocupar os outros, Nancy não fala nada sobre o incidente. Mas seu filho não consegue tirar aquilo da cabeça. Eu fiquei apavorado. E eu ainda fico quando lembro. Depois do verão, o outono. Os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas. Alan e seu irmão mais novo dividem um quarto. Eu deitava na cama à noite e ouvia uns passos pesados, de botas pesadas. Eu ouvia subindo as escadas. Eu sabia que não eram meus pais. Eu ficava apavorado.
tudo bem? Oi. Nancy Starlings. Oh, bem-vindos ao bairro. Muito obrigada. E vocês estão gostando? Ah, a gente tá se mudando ainda, que né? Se maravilha. adaptando. Estamos muito felizes com vocês Ah, aqui. que bom. Você Muito conheceu obrigada. a senhora que Não, morava conheci. aqui antes? E ela disse, aquela velha maluca que morava na casa. Achava que alguém entrava lá, mexia nas coisas dela, pegava as coisas dela. E ela mandou o filho pregar as janelas que já estavam trancadas. Que bom ter vocês aqui. Eu disse pro Ron, por que será que ela dizia que alguém mexia nas coisas dela? A resposta chocante não tardaria a chegar. No outono de 1965, Ron e Nancy Stallings se instalam na casa nova em Baltimore. Mas o filho mais velho, Alan, sabia que tinha alguma coisa estranha naquela casa. Como semanas se passaram sem incidentes, Nancy relaxou um pouco. Amigos e parentes iam visitar, felizes pela sorte aparente de Ron e Nancy. Oi, Ron, como é que tá? Que bom ver você, Bom te ver Bill. também. Entra. Bill! Oi! Meu primo Bill, que era advogado, veio conhecer nossa casa nova. Uau, que lugar lindo. Não é? Quer conhecer tudo? Mas é lógico. E ele quis conhecer lá em cima. Ele subiu até a metade da escada. Aí ele simplesmente parou e fez uma cara muito esquisita. Ah, eu achei muito melhor. Ficou bom assim. Não é, amor? Ah, eu acho. Me desculpe, O que foi? Ele disse que não tinha tempo mais. é que eu esqueci de uma coisa. Eu disse, por que está com tanta pressa? O Billy disse, eu tenho uma audiência, eu tenho uma audiência. Tá, tchau. Bill depois explicou que ficou abalado com medo repentino. Ele levou meses para voltar lá. Uma noite em outubro, Nancy tem a nítida sensação de alguém a observar. Ron, eu ouvi alguma coisa. Ron. Olha isso. Você tá vendo isso? Ah, meu Deus. Meu Deus. Você também viu? Na esperança de entender os eventos inexplicáveis que ocorriam na casa, Ron apelou para o seu tio. Meu tio era padre, e eu sabia que ele entendia muito do assunto. Como posso ajudar? Eu não sei. Contei a história para ele, e achei que ele não acreditou em mim. O que eu vou fazer agora? Ele não vai me ajudar. Coisas se mexem sozinhas dentro Ron da mal casa. conseguia acreditar na própria história. Muito agressivo. Eu não acreditava em vida após a morte. Eu achava que a morte era o fim. O que for preciso, pode fazer. E eu disse, você pode ir até minha casa e benzer, talvez? Ele disse que sim. Eu perguntei quando e ele disse daqui a 2 semanas. Eu disse que não poderia esperar 2 semanas. Eu não sei mais o que fazer. Jerry disse, tudo bem, vou hoje à tarde.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele celebrou uma missa na nossa casa, como se faz na Igreja Católica. E eu fiquei feliz por a gente estar tentando fazer alguma coisa para resolver. O padre abençoou a casa toda, cômodo por cômodo. Boa Bons noite. sonhos. Eu tinha esperança que isso fosse resolver o problema. Boa noite, meu amor. Era um grande ponto de interrogação. Vai funcionar? Não vai funcionar? E naquela noite foi tudo muito tranquilo. E eu pensei, uau, nossa, talvez tenha funcionado, talvez essa fosse a resposta. Mas aí, a coisa ficou feia, começou como uma vingança. Nós ouvimos uma confusão da varanda, muito barulho. Onde você vai? Um triciclo ficou andando pela varanda. Ia e voltava sozinho. Meu Deus do céu! Ron, o que é isso? Meu Deus, por favor! Que medo! O que é isso? O que é isso? Ron, de repente, se deu conta de que o padre não benzeu a varanda. Vou resolver a questão da varanda. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu peguei o crucifixo, achando que ele era a resposta. E tudo parou. Aterrorizada, a família saiu imediatamente da casa. Sem outro lugar para ir, Ron leva a família para a cabana do pai a 1 hora de Baltimore. A cabana só tinha um cômodo, muito pequena para acomodar uma família tão grande. Era também a uma distância considerável da escola das crianças e do trabalho do Ron. Ele sabe que é impraticável ficar lá por muito tempo. Eu pensei, tomara que todo mundo tenha coragem de voltar para lá. E torcer para ter parado. Ron sente que não tem escolha. Eles vão ter que voltar. Os Stalin são prisioneiros na casa nova. Financeiramente estão encurralados. Eles têm 6 filhos e 1 a caminho. Nossa vontade era mudar, mas todo o nosso dinheiro estava empenhado naquela casa. E com crianças não é tão simples assim. As coisas aconteciam quase que em ciclos, durante 1 semana ou 2, e acontecia todos os dias dentro desses ciclos. E depois ficava sem acontecer por uns 2 meses.
Durante vários meses, as perturbações cessam e Nancy torce pelo melhor. Em 1967, ela deu à luz a um filho. Seu primeiro com Ron. Nancy espera dormir melhor no hospital do que consegue dormir em casa. O clima no quarto mudou. Quem tá aí? Eu fiquei com a sensação de que tinha alguém no quarto. Quem tá aí? Nancy, o que tá fazendo em pé? É que eu senti frio. Vou pegar um cobertor. Nancy não percebeu que o que estivesse assombrando sua casa pode segui-la para qualquer lugar. No dia seguinte, quando voltei para casa do hospital, eu estava uma pilha de nervos. Esperando que a qualquer momento fosse acontecer alguma coisa horrível. Oi, crianças. Tudo bem? É, sua irmãzinha. Ai, que bonitinha. Sou a nova irmãzinha. Deixa eu ver. Vamos entrar, então? Alan, filho. Ai, meu Deus, você tá bem? Tá tudo bem? Eu senti que alguém me segurou por trás e me empurrou de verdade, escada abaixo. Bem, levanta. Felizmente, ele só teve uns arranhões e hematomas. A noite só piorava. Não tinha um lugar para onde ir. Eu tinha medo de acordar no meio da noite e precisar usar o banheiro ou ter que fazer alguma coisa. A primeira reação que eu tinha é de imaginar alguém invadindo a casa. Os pelos do braço ficavam arrepiados.
Eu queria muito olhar. Mas eu tinha muito medo do que eu iria ver. E no final das contas eu tive coragem para dar uma olhadinha. Mas aí eu ouvi os passos saindo do quarto. E eu estava morrendo de medo. Alan não consegue mais ficar calado. Ele conta aos pais sobre os passos. Olha, eu não sei mais o que a gente pode fazer. Eu me sentia impotente. Como enfrentar uma coisa que não está viva e que você não consegue pegar, mas que pode empurrar você? Como assim agindo como se fosse culpa sua? Eu disse que não era culpa sua, eu não tô culpando você. Eu só não sei o que fazer. Você acordou o bebê. Tá satisfeito agora? Era muito frustrante. A gente não sabia o que fazer ou a quem recorrer. Ron e Nancy decidem colocar a casa à venda. Mas estavam desesperados por uma solução a curto prazo. Eu posso falar com eles e pelo menos achar alguém que ajude a gente. Eu cometi o erro de contar para um colega de trabalho sobre essas coisas estranhas que aconteciam. E ele disse que talvez eu conseguisse ajuda pelo jornal. Eu concordei. Se ele quer ver, se esse é o único jeito de obter ajuda, então eu faço assim. Mas não queria a história no jornal. Agora, se puderem me dar mais detalhes sobre tudo... E aí o repórter apareceu. Mas não esqueça, não queremos nossos nomes no jornal. Pode ficar tranquilo, a gente não vai O colocar... repórter pareceu compreensivo. É que eu preciso de provas mais claras. Coisas mudam de lugar. Brinquedos. Brinquedos. Ele promete especificamente. encontrar um especialista. Empurrou nosso filho da escada. Alguém com experiência para lidar com o paranormal. Tá legal, então. Isso é tudo que eu preciso. Mas Ron e Nancy depositaram esperança nas mãos da pessoa errada. Um repórter local publica uma história sobre eventos estranhos na casa de Ron e Nancy Stallings. Eles ficam chocados e indignados, assim como os vizinhos que se preocupam com a desvalorização das propriedades e possíveis compradores que, de repente, poderiam parar de ligar. Os vizinhos ficaram muito bravos. Eles ridicularizavam a gente e a gente viveu com muita intimidação. Ninguém acreditava em fantasmas, aparentemente, mas ninguém queria comprar também. Então, nós ficamos presos lá. Mais um pesadelo? Eu tinha o mesmo sonho. Tá tudo bem. Várias noites seguidas. Tá tudo bem. Não era um sonho qualquer. Era mais como uma experiência. Oi? Na terceira vez que eu tive o sonho, comecei a sentir cheiro de gás na casa. Eu acho que tá vazando gás. E eu disse pro Ron, sabe, tá com um cheiro de gás aqui dentro.
Tem. Ele cheirou e disse que não sentiu nada, que parecia tudo bem. Por segurança, Nancy liga para a fornecedora de gás. Eles disseram que iriam imediatamente e que era para eu abrir todas as janelas. Você achou o problema? Sim, eu achei o problema. Ele verificou a tubulação e disse que tinha uma conexão muito frouxa. Poderia explodir a qualquer momento. Explodiu o cano? Não, a casa toda. Ah, O vazamento era tão grave que a casa era uma bomba. Sem querer viver como vítima, Nancy passa a ler estudos sobre fantasmas e fenômenos paranormais. Um livro específico chama sua atenção. Escrito por Hans Holzer, um especialista da Áustria. No livro, ele falava sobre se livrar de fantasmas. E tinha um endereço onde podíamos entrar em contato. Nancy manda uma carta para ele. Meses se passaram sem notícias de Holzer, enquanto Nancy se esforçava para entender seus sonhos. Eu repetia para mim mesma, talvez não seja uma ameaça. Talvez ela estivesse tentando nos avisar que o rapaz do gás que instalou o boiler deixou a tubulação por terminar. Mas, de alguma forma, eu não acreditava que era só isso. Era uma sensação horrível. Pois não. Boa tarde. Eu sou o Hans Holzer, essa é a minha assistente. Finalmente, Hans Holzer chega com uma médium especialista em transe. Você não pode investigar assombrações de fantasmas só com um detector Geiger e outros equipamentos técnicos e esperar as coisas acontecerem. Temos que usar o transe mediúnico em uma pessoa médium, pois nada acontece sem ela. Todo o resto é inútil. A médium tem a capacidade de permitir que espíritos se comuniquem através dela. Holzer trabalha com ela há vários anos. Eu fiquei curioso para saber se eles iam conseguir fazer alguma coisa, porque a tentativa de abençoar não adiantou. Holzer tem certeza de que ele e a médium conseguem fazer contato com os espíritos que assombram a casa dos Stalins. Bem, acho que podemos começar. Mas sem saber a verdadeira natureza deles. Mas ele não sabe se é possível expulsá-los de lá. Por quase um ano, espíritos assombraram a família Stalins. Com a ajuda de uma médium, Dr. Hans Holzer vai tentar falar com eles. Depois tentar expulsá-los da casa. A médium sente uma presença estranha. Ela disse que tinha várias entidades diferentes na casa.
E disse também que os espíritos falavam através dela. Isso é o que nós chamamos de dissociação de personalidade. A médium em transe tem a capacidade de sair de seu corpo e deixar outra pessoa entrar temporariamente. Isso acontece desde que a gente se mudou pra cá. Ai, desde sempre. É então o papel do Hoser se comunicar com a alma perdida. E já aconteceu antes. Eu diria que algumas vezes. A médium detecta uma misteriosa confluência de energia. Já aconteceu. Silêncio. Ela sentiu alguma coisa. Alguma coisa parece guiá-la. Quando volta do transe, ela tem um nome. Lois Fontenille. Não significa nada pro Ron e pra Nancy. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali. E ele disse que estava esperando os suprimentos chegarem pelo Constellation no porto de Baltimore. E eles estavam lá para proteger a cidade. Aqui é território da Guerra Civil, bem no limite, onde o Norte e o Sul se enfrentaram. E houve raiva, muita raiva nessa região. Hoser suspeita que o fantasma é um soldado da Guerra Civil. Observando a noite, vagando. De alguma forma, ele ficou preso entre a vida e a morte. Parece impossível para Ron e Nancy, já que a casa é de 1920. Disseram pra gente que não tinha nada a ver com a casa em si. Poderia ser uma casa novinha. Ele estava preso à propriedade, não à casa. Eles moram na Terra. E se agora tem outra casa, eles não veem isso. Eles veem o que eles lembram. De repente, a médium detecta outra presença. Ela entra num transe e começa a fazer contato com uma mulher. Essa mulher sente raiva. A médium sente um nome: Kittinger. Ela perguntou para a mulher, por que você está fazendo isso com essas pessoas? E ela disse, são meus serviçais e são insolentes e não dão ouvidos ao que eu mando fazer. Mas ela achava que ainda era a dona da casa. Eu posso ajudar. O único problema que temos com esses fantasmas é que eles não sabem exatamente o que são. Eles morrem e não sabem que estão mortos. Não sabem o que aconteceu com eles e ficam confusos. Bom, eu não tenho nenhuma dúvida. Mais tarde, naquela noite, Hoser dá o seu prognóstico. Ele acredita que Nancy seja sensitiva e que os sonhos não são pesadelos, mas comunicações mediúnicas do mundo além túmulo. Os fantasmas. O problema é que havia uma médium na casa, morando na casa, que era a Nancy. Enquanto houver alguém sensitivo morando lá, eles vão sentir essa energia e ficar. Viu, Nancy? Havia forças opostas dentro da casa. Uma era má e outra benevolente.
enquanto toda essa energia estiver aqui... Nancy acredita que o soldado da Guerra Civil Louis Fontenille está protegendo sua família do fantasma malévolo da senhora. Vejam bem, neste caso, eu acredito piamente... Ela era quase uma louca. Pelo que ela entendia, nós éramos intrusos. E ela nos queria fora de lá. De uma vida para outra. Hoser e a médium decidem fazer contato com os espíritos e convencê-los a atravessar para a vida após a morte. Você não pertence mais a esse plano. Você passou de uma vida para outra. Eu posso ajudar. Olha, eu não sabia. Não sabia o que pensar. E tudo que fizemos... Dias depois, a casa permaneceu tranquila. Foi como se... O primo da Nancy, Bill, ficou intrigado com tudo que ouviu sobre as assombrações. Você já tem outra casa? Aqui o seu. Parece meio estranho, obrigado. Sério? É. Ele admite que sempre sentiu um desconforto dentro da casa. A casa é estranha. Ele quis averiguar se daqueles nomes encontrados existia de fato ou se não passava de uma coisa inventada. Tá legal, então eu vou até o cartório. Bill decide pesquisar os nomes e os detalhes dados pela médium. Ele vai ao cartório de registros de Anápolis. E por mais que tentasse provar que aquilo era imaginação, ele sempre esbarrava no que a mulher disse. Ele encontrou o registro de um tenente Fontenille, um oficial do Exército da União. Ele foi morto num combate numa estalagem que já existiu na propriedade dos Stallings. Em registros ainda mais antigos, até 1787, ele encontra outro nome, Eileen Kittinger. Ele se pergunta se não é a idosa dos pesadelos da Nancy. Bill descobre que outra casa existiu no mesmo terreno onde a casa dos Stallings existe hoje, construída no século XVIII. Se aprofundando mais em registros fiscais, escrituras e mapas antigos, Bill percebe uma tendência perturbadora. Uma revelação chocante que nem a médium conseguiu detectar. E para a família Stallings, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Descobri algumas coisas muito interessantes. Tipo o quê? Bill voltou ao cartório de registros com uma descoberta chocante. Morreria antes de mudar de casa. Registros mostram que toda a família que morou naquelas terras teve pelo menos uma pessoa que morreu antes de se mudar. Todas elas? Todas elas, pelo menos é isso que consta no documento. Eu tive muito medo que acontecesse alguma coisa com um membro de nossa família, sabe? Antes da gente sair. Joe, eu gostei muito. Depois de meses tentando vender a casa, Ron e Nancy finalmente acham um comprador. É um ótimo lugar para as crianças. Eles mostraram interesse até nos fantasmas. E qual é a desse crucifixo? Os boatos da casa mal-assombrada pareceram uma vantagem para eles. Ah, que máximo. Fantástico. Eu fiquei muito aliviado por a gente estar saindo daquela casa. Eu mal podia esperar. Eu só rezava para nada acontecer entre aquele momento e a hora de sair de fato.
deles veio até mim e disse: nunca mais volte para esta casa. Porque quando você sair, eu vou sair. E não vou estar aqui para proteger você. E você não estará segura. E aquilo foi o suficiente para mim. Eu não podia estar mais feliz Vamos sair dessa casa? do que naquele dia. Foi uma sensação maravilhosa saber que finalmente estava livre. Vamos, meninas, cuidado. Os Stalins saíram o mais rápido possível. Eles saem antes mesmo da equipe de mudança chegar para pegar os móveis. Até hoje eu não tenho a menor dúvida de que existe algum tipo de vida depois da morte. E algum tipo de espírito. Algum tipo de presença lá. Tudo pronto. Pouco antes da família sair, Nancy lembra de um item que esqueceu no quarto. Segura pra mim. O que foi? Tá indo pra onde? É rapidinho. Eu já volto. Vem! Quando nós saímos daquela casa, eu nem sei descrever como eu me senti bem. Vamos embora. Nós tínhamos sobrevivido àquela experiência terrível. E dali pra frente, finalmente teríamos uma vida normal. Para a família Stalins, o pesadelo finalmente acabou. Mas que destino terrível aguarda os novos proprietários. Ninguém, nem mesmo o Dr. Hoser, pode prever com qualquer garantia se as assombrações um dia vão parar. Versão brasileira DPN Santos.